Essa Isso. medicina também, ela é diferente dessa época nossa aí? De Essa lá de medicina ela trás, porque hoje a gente reclama. O totalmente. que que a gente reclama hoje? Eu quero usar toda a tua experiência. O que que a gente reclama hoje? Em todos os debates esportivos é sobre formação. Ah, a formação do atleta, a formação do jogador, não é mais a mesma. A gente não vai ter mais plano de tal, não tem mais não sei o quê, não tem mais driblador, não tem mais não sei o quê. A medicina tem culpa nisso ou não? Tem, Nessa formação? tem. Eu e o Chico, nós estávamos conversando antes de começar o nosso bate-papo. Eu acho que a medicina deveria ter se imposto mais, juntamente aos clubes, para acabar com esse monte de campeonato de sub-10, sub-9, sub-11, sub-12. Porque a medicina sabe que isso é prejudicial. É. Tanto propriocepção, como tecnicamente e de saúde. Porque é inadmissível você ter preparador físico no sub-10, preparador de goleiro no sub-10 e ter campeonato no sub-10. Você diz por causa dessa doutrina, desses preparadores meio que Não, e outra coisa, isso, perde um pouco da irreverência, da isso é liberdade? liberdade. Como é que você aprendeu a jogar bola? Ah, eu na raça, na Qual várzea. sub-9 você jogou? É, eu fui na raça. Não é que Eu você não, foi fica- na não raça. tinha. Não, você foi no infantil. Não, sim, Infantil, não infanto tinha. juvenil e júnior. Eu não tinha, sei lá, preparador físico, Não, não tinha não, não sei não, o que. pera um pouquinho. Você repetiu. Você falou o que eu ia falar. Na várzea. É, O que é a várzea, gente? A várzea é uma coisa lúdica. É lá que se aprendeu a propriocepção, o Denilson. sim, Os Aqueles fundamentos. campinhos sim, de várzea, dificuldade para parar a bola. É aí que se aprende a sim. propriocepção. Como é que a criança começa a mamar sozinho? Adquirindo sua própria propriocepção. A mãe não dá mamadeira? Aí um dia ela põe na mão da criança, A cai. criança segura. Aí outro dia põe na cama, aí Pronto. um dia ela pega e começa a Isso. mamar. É isso. Futebol é a mesma coisa. Que interessante esse exemplo. Eu dei uma entrevista uma vez para o Milton Neves, que eu falei que o terrão, porque não, porque vai acabar o terrão, vai ser campos gramados, Sintético, essas sintéticos, coisas. lembra? Aí eu falei pro Milton Neves, num programa, que tinha aquele programa antigamente, acho que na Jovem Pan, se eu não me engano. E eu falei pro meu Milton, isso aí é prejudicial pro Corinthians, porque lá não machuca ninguém e o jogador aprende. Porque você só adquire a sua própria percepção na dificuldade. Eu acho que o Palmeiras recentemente criou um campo de terra para só que aí dentro do sintético, dentro Isso do aí. de vez em quando eles colocam lá a garotada num campo de terra lá para Ó, aprender, né? eu fui. Eu posso revelar certa? Eu não posso, né? Fica à vontade. Eu fui uma vez Depende, mas vai. uma confraria, você conhece todo mundo. Uma confraria. Tá. Não dá nome. Era confraria, é É uma uma confraria, mas confraria. não dá nome do grupo lá que Não tá eu lá. vou dar. E morreu. Do Betsade, tem aquela confraria É, o de Betsade, Ah, Coronel. o sim, Betsade, sim, isso você pode sim. falar, mas Tomava uns bons vinhos o que lá e acontece tal, lá que no o Beto grupo, fica lá gosta, no o Beto grupo. gosta de um bom Isso aí. vinho, tá. Então nós fomos acho que foi no Itaim, uma churrascaria até muito boa. Estava Lugano, Tá. Dario Pereira, Opa, Ronaldão de São Paulo, olha aí. Gilmar, Mas só tinha São Paulo. goleiro, Gilmar. Gilmar Gilmar Ronaldo, goleiro, tá. Mauro Silva, e tinha mais quem? Né? Que, Tinha tá, mais... que tá fazendo um trabalho também Maravilha, maravilhoso. na Federação Paulista. É. Aí começaram a falar de trazer a Unicamp, que é uma De universidade, Campinas. para ajudar a ensinar a molecada a jogar futebol. Aí aquilo Opa. me Tomou um cutucaram na Ué, cadeira. Eu falei, como assim? Trazer uma faculdade para ensinar a jogar futebol, entendi. Sabe, Pô, o aí tá tudo presidente errado. da federação estava lá. Pô, aí todo mundo fala e pediram minha opinião. Pronto, Você rasgou tudo. pronto. E eu já não tomava mais uísque. Imagina se eu estivesse tomando uísque. Aí eu falei, não, gente, peraí, eu acho que o futebol tem que ser diferente. Não é assim que acontece. Que é o que você acabou de me perguntar. Aí eu falei, ó, posso fazer um teste aqui? Posso. Ô, Dario, com quantos anos você começou a jogar futebol? O Dario falou, não, eu jogava, brincava na várzea, eu fiz ser
juvenil do Nacional Penharol. Né? 13, 14 ali. 15 anos, assim. Tá bom. E aí eu comecei a jogar e fui profissional. Beleza? Ronaldão, quando você começou a jogar futebol? Ronaldão, eu fui para Ponte Preta com 17 anos. Lugano, e aí? Com quantos anos você começou a jogar? Eu fui no sei o quê com 17, 15 anos. Falei, Gilmar, quando você teve o primeiro preparador de goleiro? Eu falei, quando eu fui profissional. Aí, mas o que você quer dizer com isso? Gente, tá aí a explicação que eu dei. Os grandes jogadores de futebol não saíram de escolinha. E não irão sair. Você acha ruim essa formação de hoje, então? Eu acho péssima. Né? Eu acho que a escolinha de futebol, ela tem que ser um atrativo lúdico para a criança. Você fala, olha, meu filho, como hoje não pode ter o filho mais na rua, não pode fazer mais nada disso, é interessante pegar, tem vários ex-atletas que têm escolinha de futebol, é excelente, porque o ex-atleta, ele só trabalha a parte técnica, lúdica, né? Ensina, um cabeceio. Agora, você não pode pegar uma criança de 10 anos de idade e disputar campeonato, gente. Ela pode até disputar na brincadeira. Sim. Mas não com a obrigação de ganhar. Hoje não tá assim, não. Não pode. Inclusive, os treinadores às vezes são demitidos do sub-10 porque não ganhou o campeonato. Tem treinador que apanha do pai do menino que tá jogando. Já tem histórias disso. É que eu acho que a ideia, e a gente está num debate aqui, né? Eu acho que a ideia, e aí o seu ponto é muito interessante, é de, sei lá, colocar na cabeça da criança, e aí, é uma criança, mas ok. Mas acho que a ideia, a concepção deve ser isso, colocar na cabeça da criança já o nível de competitividade e de competição e de estrutura de clube desde muito cedo, para que quando eles cheguem no profissional, ele já está acostumado com aquela estrutura. Mas você tem o ônus disso, né? Que é, às vezes, até engessar um talento, enfim, por conta de toda essa estrutura. Você pega documentários, ele esteve lá muitos anos, pega essas categorias do Barcelona, vê os treinos que eles têm. Eu dei um exemplo. Pega do Betis, pega do Real Madrid, que nós temos mais contato. Eu tenho um filho que trabalha nos Estados Unidos, com isso, inclusive. O Denilson sempre fala que a La Masia lá da escola do Barcelona, as crianças jogam igual. Eu dei um exemplo pra ele que eu vi lá, eu fiquei impressionado. Os moleques jogando igual profissional. Mas não é esse o objetivo? Falando. Mas não tem. Você não pode ter. Isso no Brasil não vai acontecer. Preparo físico. Deixa a criança ir lá. Você imagina até porque os clubes não têm identidade. O Barcelona tem uma identidade de jogo. Os clubes aqui não têm. Depende do treinador que tá. Você imagina o Denilson, que foi um jogador, em termos de Brasil, um dos jogadores mais habilidosos que o Brasil já teve. Proviso do talento. Não. Né? O único cara que supera ou iguala ao Denilson de habilidade na posição que ele jogava é o Edu dos Santos. Não tinha outro. Eduzão. Não tinha outro pela habilidade esquerda. dele. Porque o Edu, naquela época, ele já voltava, ele ia, fazia isso, tinha essa ginga, entrava por meio. Onde é que ele aprendeu isso? Qual técnico no mundo ensina isso? Talento. Talento. Dom. Então, o que acontece? O que o São Paulo fez com o Denilson? Ele fez um aperfeiçoamento do seu talento. O Muricy que fala muito isso. Você tem que aperfeiçoar o talento do jogador. Não engessar o jogador. O futebol engessou muito, né? Você pedir para um menino de 10 anos de idade, um Denilson de 10 anos, olha, você dá uma preleção para ele, vai vendo. Você tem que marcar o lateral, não deixa ele fechar. Não. É demais, né? Com 10 anos de idade. Tem preleção para 10 anos de idade. Tá sim. Como é que a criança vai colocar para fora a sua habilidade e o seu dom, Denilson? Não, tem coisas mais graves, né, doutor? Tem criança com nutricionista e preparador físico e personal trainer desde 8 anos de idade. Não existe isso. A gente está robotizando as crianças. Doutor...